Então, irmãos, na nossa última parte, nossa conferência, nós sempre fazemos alguma sessão de perguntas e respostas, e o reverendo Cleómenes está disposto a responder algumas delas. A primeira pergunta que foi me entregue é: o que é um cristão reformado? Bem, meus irmãos, a gente aqui no Brasil ficou, na verdade, uma temporada. Nossa igreja tem 157 ou 159 anos. E 158, né, anos. E a gente, na verdade, está conhecendo de maneira mais de perto a doutrina reformada, eu diria assim, nesses últimos 20 anos para cá. Graças à bênção de Deus, do avivamento que está acontecendo hoje, das doutrinas da graça, né? Então a gente está sendo invadido assim, muito maravilhosamente, pelas literaturas que normalmente a cultura cristã, a antiga casa editora presbiteriana tem produzido. Então, graças a Deus, nós temos tido hoje, sim, muita bênção. Então, eu digo que os pastores mais jovens hoje não têm razão de pregar bagulho, coisa da cabeça deles, não. Hoje nós temos uma fartíssima literatura muito boa na área. Eu considero a igreja presbiteriana mesmo, ainda antes desse movimento, como igreja reformada, porque esse é o nosso nome, na verdade, né? A gente teve o nome de presbiteriana no Brasil, mas o nosso nome original é a igreja reformada. A igreja reformada não é outra igreja. É bom você lembrar isso. Às vezes o católico fala, não, os protestantes criaram outra igreja, né? Não, nós não criamos outra igreja. Nós reformamos a igreja. O doutor Alderi gosta de dizer que, na verdade, não é nem reforma. Reforma é alguma coisa que você faz, e às vezes a reforma que você faz, você até muda uma coisa do lugar, uma parede. Na verdade, o Alderi chama a ideia para restauração. Você conhece o que é restaurar uma obra, né? Restaurar uma obra é tratar os detalhes em seus originais. Então, a reforma, que a gente fala reforma, na verdade foi uma restauração da igreja. É a mesma igreja, a verdadeira igreja do Senhor Jesus é de fato a igreja reformada. Essa é a verdadeira igreja. Por quê? Essa tirou os escombros que durante os séculos vieram sendo acumulados à igreja que a gente fala católica, mas na verdade era a nossa igreja, né? Até 1500 era a nossa igreja. Há pouco tempo eu fui tomar posse numa igreja que fui eleito, e achei tão engraçado que eu coloquei na liturgia o credo apostólico no dia na liturgia da minha posse. Meus irmãos, que coisa horrível. Um diácono foi na frente, pelo amor de Deus, tira isso daí, isso é da igreja católica. Aí a diretora de missões foi na frente e falou assim no meu ouvido, pelo amor de Deus, não fala isso aqui, não reza isso aqui não, isso é da igreja católica, o credo apostólico. Eu disse, tadinho, que pena, que falta de cultura, que falta de leitura, simplesmente falta de leitura. Qualquer crente mais simples que estuda a história vai ver que o credo apostólico não é da igreja católica romana, não, é da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo desde o segundo século. Então, a igreja reformada, a igreja restaurada, que foi restaurada nas suas doutrinas, tirou os escombros da igreja, purificou. Então, essa igreja é considerada reformada. Para dizer nos crentes reformados, a primeira coisa que deve ocupar nossa mente é que nós devemos crer na doutrina da justificação pela fé. Essa é a base, né? Essa é a base. E nessa doutrina, ela é fundada nas Escrituras. Então a gente tem os 5 solas da reforma. Sola Escritura, quer dizer, uma igreja que defende, ensina, prega as Escrituras. E olha, irmãos, que Deus tem misericórdia da igreja de Barra do Piraí, porque hoje em dia a gente vai nas igrejas e os pastores pregam autoajuda, entendeu? É como é que você pode se dar bem na vida. É isso que Paulo Coelho prega, é isso que Augusto Cury prega por aí afora. E aliás, eles estão até sendo convidados para pregar a igreja até presbiteriana. Há pouco tempo no Belo Horizonte, o Augusto Cury foi dar uma palestra lá na igreja presbiteriana. Eu disse, nada errado, porque às vezes quando se escuta os pastores e escuta Augusto Cury, é a mesma coisa mesmo, nem tem diferença não, é autoajuda, é você ser vencedor, é você não sei o quê. Então a pregação é da Escritura. O pastor tem que preocupar em contar as suas experiências. Tem pastor que lê o texto e depois só conta a história da vida dele. Isso não é pregação, irmãos, isso é exposição da vida, né? Outro pastor hoje em dia lê o texto e fica contando piada. Isso é circo, isso não é igreja.
Nós estamos aqui para ouvir Deus falando conosco na Escritura. Só a Escritura, só a fide, só a fé, né? Hoje tem igreja que anuncia, fala suas obras. Você é crente, quer receber o Espírito Santo? Você tem que jejuar, tem que orar, tem que santificar para o Espírito Santo descer sobre você. Aí você fala, se eu tenho que jejuar, tenho que orar, tenho que me santificar, eu dispenso o Espírito Santo, para que Espírito Santo? Você pensaram nisso? Por que você precisa do Espírito Santo, meu irmão? Minha irmã, para que você precisa do Espírito Santo? Para santificar você. Mas se você, para receber o Espírito Santo, tem que santificar, tem que orar, tem que ser santo, então, meu amigo, então dispensa o Espírito Santo. Essa é a doutrina errada. Não tem nada a ver. A santificação é uma obra do Espírito Santo na nossa vida, né? Então, sola fide, sola gratia, só a graça de Deus, não as obras, como eu acabei de falar. Para você santificar, ser santo, puro, você tem que fazer a sua parte. Isso é obras, né? Só as obras, só a graça de Deus, né? Sola Escritura, sola fide, sola gratia, solos Cristos, só Jesus. Só Jesus, né? Jesus é o assunto da pregação, né? A pregação, a Bíblia aponta para o Filho de Deus, e só lá deu glória, só a glória de Deus, né? Esse hino da reforma, quero uma palavrinha, é muito lindo, né? Emocionante. A minha igreja canta com a vibração esse hino, que eu fico impressionado. Mas de fato, eu escutei que os luteranos me perdoem se ver esse vídeo, que os luteranos me perdoem, mas quem ouve o hino da igreja luterana dos 500 anos e ouve o hino da igreja presbiteriana composto pelo Estênio Marcos, dos irmãos, tão bem, a gente fica admirado de ver que suco, que bênção, é o suco da verdadeira doutrina bíblica, né? A estrofe, o coro fala, né, claramente, né, que só Cristo, né, e no último, no penúltimo verso cantado, fala de Lutero, né? Não, aliás, o coro fala de Lutero. Nossa mente está cativa à verdade da Escritura. Por isso, falando de Edward Worms, a minha mente está escrava das Escrituras. Se você falar, me convencer pela Escritura, eu vou convencer. Se não é, a minha mente está cativa à verdade. Eu só aceito as Escrituras, só a Escritura. E última estrofe fala de Calvino, né? Nossos corações te oferecemos, que é o selo de Genebra. Né? Em Genebra, você lembra, o selo de Genebra era uma mão oferecendo um coração queimando, dizendo, cor meu tibi ofere domine, meu coração te ofereço, Senhor, pronta e sinceramente. Calvino. Então, esse hino é de fato a suma da reforma. E lamento, inclusive, quero registrar aqui, lamento que a Sociedade Bíblica do Brasil, né, talvez porque é dirigida hoje pelos luteranos, tenha omitido a figura tremenda de João Calvino. A Sociedade Bíblica do Brasil cometeu um gafe, publicar uma Bíblia luterana, sendo que os reformados presbiterianos do mundo inteiro são os herdeiros legítimos da reforma. E deixa eu puxar a sardinha para a nossa brasa. A igreja reformada é mais luterana do que talvez a própria igreja luterana. Os reformados são cativos da palavra de Deus, como Lutero dizia ser. Nós somos cativos mesmos. Nós não aceitamos nem para o louvor de Deus, nem para o culto de Deus, nada fora da Escritura. Os luteranos falam, se a Bíblia não fala, a gente aceita. Nós dizemos, se a Bíblia não ordena, nós não aceitamos. A Bíblia tem que ordenar. Então nós consideramos reformados. Às vezes, né, Luciano, nosso amado seminarista aqui, o único que eu sou que é seminarista, estou carregando muito em cima dele aqui, tadinho. Mas a verdade é essa: a gente é reformado, mas talvez ainda não somos reformados como deveríamos. E eu queria dizer um parênteses aqui: cuidado. Você veio da Assembleia de Deus, eu vim da Assembleia de Deus, outros vieram também, vieram conhecer a doutrina da graça. Cuidado para não deixar o orgulho entrar no seu coração. Eu digo que há muitos reformados filosoficamente viram que essa doutrina é coerente e bonita, e aí começa a julgar os irmãos de outras igrejas que não são reformados e até execrá-los. Cuidado. Um reformado sabe que é reformado porque Deus deu a ele esta graça, ele não merecia também. Outra pergunta, reverendo: por que existem igrejas presbiterianas que não seguem os padrões confessionais? Eu tenho a impressão que a igreja reflete a sua liderança, e nós precisamos de lembrar isso com muita tristeza às vezes.
A nossa igreja tem uma excelente administração, a nossa igreja tem uma excelente direção. Eu considero a Igreja Presbiteriana do Brasil uma igreja evangélica, mas infelizmente a gente percebe que os pastores, que as pregações bíblicas, reformadas, exegéticas, e nós lutamos tanto para manter o seminarista no seminário, e os nossos seminários muitas vezes não tem professores, e às vezes os nossos professores não valorizam a doutrina, e o que nós vemos hoje é uma coisa louca. Igrejas que se dizem presbiterianas, defendem o presbiterianismo reformado, a igreja reformada, o seu culto não tem nada de reformado, e me desculpem, para mim isso é esquizofrenia. Eles estão no espírito do século. O espírito do século, irmãos, é que a forma e a essência não tem mais nada a ver. A nossa religião está tornando religião virtual. A nossa vivência virtual é uma vivência do mundo, vamos dizer, platônico. Nós no mundo platônico somos reformados. É isso que eu vejo no que a gente está vendo aí, nas doutrinas. E os pastores presbiterianos hoje fazem cursos para fazer missões em centros, onde a gente está percebendo isso, em que existe uma doutrina platônica, um divórcio total entre o que eu acredito e o que eu pratico, quer no culto da igreja, quer na vida. Hoje pastores presbiterianos têm coragem de falar para a igreja que no culto da noite ele não vai pregar, porque vai para o estádio assistir o jogo do Flamengo e do Fluminense, e vai colocar o pastor auxiliar porque ele é feito de ferro, ele tem que divertir-se no dia do Senhor. Um divórcio completo das escrituras, da lei de Deus, como se a lei não tem nada a ver conosco. Isso não é reforma nunca. A reforma não é salvação pela lei, a reforma é salvação para a obediência. A lei, como Calvino ensinou, na verdade, tem o seu uso chamado tertius usus legis, o terceiro uso da lei. O terceiro uso da lei é o seguinte: eu sou salvo e tenho a lei agora como parâmetro para agradar meu Deus. Não é para me salvar não, mas para agradar meu Pai Celestial. A lei foi dada ao povo de Deus depois que saiu do Egito, vocês lembram? O que diz o prefácio dos 10 mandamentos? Eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito. Primeiro Deus tira você do mundo, salva você e depois te dá a lei. Interessante, isso é um ensino para o Novo Testamento. Você é salvo do mundo, menina linda, para obedecer a Jesus. Você não é salvo para se livrar da lei, não, pelo contrário, você é salvo para cumprir a lei, para agradar o Senhor. Não coloca o boi antes do carro, né? O boi vai na frente do carro. O boi é a salvação e o carro é a obediência. Não coloca o carro na frente do boi, não, certo? É isso que é a doutrina reformada. Por isso temos nas igrejas presbiterianas hoje muita incoerência. Eu tenho tristeza, irmãos, muita tristeza de dizer que você é presbiteriano no Barra do Piraí. Se você for para Belo Horizonte, talvez você vai encontrar poucas igrejas na qual você vai adorar o Senhor com tranquilidade e ouvir a sua palavra. Hoje os pastores estão preocupados em fazer da sua igreja, quanto mais circo melhor. É gente dançando, é gente jogando o foguinho, é gente, entendeu? Fazendo coreografia. Por quê? Uma frase que eu vi de um reformador antigo é o seguinte: quanto mais a igreja perde a vida, ela aumenta a pompa. Quanto mais nós perdemos a vida, mais nós aumentamos a pompa. Quanto mais coisa para ver, menos coisa para ouvir. Os pastores têm que pôr para cantar mesmo, e cante muito, viu gente? Porque quando eles abrem a boca, você fala: misericórdia, o que é isso que eu estou escutando? Outra pergunta aqui: quais as implicações dos 5 solas no culto público solene? Todo. Culto é vida. O culto reflete a vida. O culto reflete a doutrina. Essa dicotomia que a gente vê da essência e da forma é uma questão é uma questão filosófica brava hoje em dia. É uma luta, uma terrível, entre o platônico e o real, né? Aquilo que é real e aquilo que é platônico. Tomás de Aquino, né? Tomás de Aquino, ele foi bastante aristotélico. Aristóteles é tido como o filósofo da res, da coisa prática, da coisa aqui. O conhecimento de Aristóteles é tido mais como gnose, e o conhecimento de Platão era mais
filosofia. Filosofia. Sofia é o conhecimento do abstrato, do intelecto. Enquanto que a gnose aristotélica era o conhecimento da prática, da experiência, de colocar no tubo de ensaio e olhar. Hoje está havendo divórcio bastante. Por causa da nossa cultura virtual, a igreja está filosoficamente reformada e praticamente alienada. E você vai no culto de Deus, e chega no culto de Deus, você não vê os princípios da reforma dirigindo o culto. Não é mais só a fé, porque os pastores estão ensinando a pregação pelas obras. O que você faz? O que você está fazendo? Você decide, você aceita Jesus? É você é que decide. Não, quando eu digo só lhe deu glória, tudo é Deus que faz. E o culto nosso tem que refletir na pregação isso, na liturgia, nos hinos tem que fazer isso. Estamos cantando corinhos, irmãos, corinhos que são produção de gente que nunca leu a Bíblia. A música dos corinhos é um escândalo. Eu trabalhei na Bahia, fui pastor na Bahia. Enquanto eu estava na Bahia, o Luiz Caldas, ele inventou, porque na Bahia cada ano eles inventam um novo ritmo, né? O baiano sempre tem, cada carnaval estoura um novo ritmo, e cada ritmo pior do que o outro, né? Tinha um samba, tinha várias coisas lá, tinha o cabula, tinha não sei o quê. Quando eu estive na Bahia, o Luiz Caldas inventou o deboche, o que é chamado dança da galinha. Ele não fala dança da galinha, que é o nome feio, então fala deboche. O deboche é uma dança sensual, terrível, né? Há uma música aqui no Brasil muito cantada, Passarinho Passará. Aquela música, ela é do deboche. Como é que é a dança dela? A dança dela é a pessoa jogando o traseiro para trás e o dançarino pega ele por trás e dança. É um tipo de dança que você já sabe, muito chula. O ritmo leva a pessoa a fazer esse tipo de exercício na dança, né? Dançar desse jeito. Lá na Bahia estava rolando essa dança lá, e nós, os evangélicos baianos, na época eu morava na Bahia, nós ficamos horrorizados com esse ritmo. Eu era secretário-geral, fui no Rio de Janeiro, num congresso no Rio de Janeiro, num congresso aqui. Cheguei aqui, um menino aqui do Rio de Janeiro ouviu a música, achou linda a música, colocou uma letra no deboche, e aí cantaram uma musiqueta lá para Deus, com o deboche. Eu que estava vindo da Bahia, quando eu tomei o maior susto, foi um escândalo para mim. Todas as coisas não são lícitas, mas nem todas nos convêm. Eu falo que às vezes você entra numa igreja, e a música que você escuta, perdão, é música de salão, é música de salão. Aquilo foi feito para o povo dançar, grudar. É igual alguém fala, né? Para Deus, pagode, né? Um pagode, é o pagode para Deus. Irmãos, pagode não é para Deus, irmãos. Pagode é uma dança totalmente sensual, de agarra-agarra, de rela-rela. Isso não é para Deus. O nosso culto tem que ser influenciado pelas doutrinas bíblicas primeiro. E as doutrinas bíblicas são doutrinas da graça. E felizmente os 5 solas são profundamente bíblicos, de sorte que o nosso culto precisa refletir isso. O pastor tem que ter cuidado, muito cuidado tem que ter os líderes de louvor da igreja, os que trabalham com música. Vocês têm que procurar oferecer a Deus o melhor. Se está cantando um corinho que todo mundo gosta, cuidado. Esses dias eu cometi um gafe horrível. Eu tenho um Facebook, no Facebook eu tenho mais ou menos 5 mil amigos. Eu não tenho mais porque eu não sei como aumenta lá. Tem uma lista lá pedindo para entrar para relacionamento. Eu escrevo muito texto para muita gente. Gosto muito de usar o Facebook para trabalho de evangelização, para divulgação, né? Sei que tem gente que é contra a mídia. Eu acho que a gente tem que procurar estar perto de todo mundo, e é uma bênção, né? Às vezes eu vejo alguém de vocês lá no Face, né? E tem tempo que não vi, fico tão feliz, e mando uma palavrinha. Eu acho muito legal. Tem aspecto bom nas mídias, tem muita coisa boa na mídia, graças a Deus. Tem muita coisa que não presta. Mas esse dia eu escutei uma música, irmãos, cantada por uma pessoa, acho que lá na Itália. É linda a música. A música fala que nos seus ombros eu vejo o horizonte. A melodia é lindíssima. Aí, quando eu vi a música, eu me emocionei. Se eu subo, eu vejo o horizonte. A música é linda, linda, linda. A letra é linda, linda. E quando eu vi a música, eu fiquei tão emocionado que eu postei no meu Facebook. Depois que eu postei, tinha 5 milhões de visualizações. 5 milhões. Quando eu vi que tinha 5 milhões, eu falei, tem alguma coisa errada.
Não pode. Uma coisa boa mesmo, não tem tanta gente assim não. Aí eu olhei a música, quando eu vi a música eu me arrependi. Qualquer pessoa, qualquer budista que eu ver que a música vai gostar, qualquer muçulmano vai gostar, qualquer cristão vai gostar, porque não fala de Deus, não fala de Jesus, não diz que a fé de Deus é que faz abrir os horizontes. Ela é linda demais, mas é autoajuda. Uma mensagem de autoajuda pode ser pregada no centro espírita, pode ser pregada na igreja evangélica, pode ser pregada na mesquita muçulmana. Uma autoajuda cabe em qualquer lugar. E é isso que eu digo. Uma igreja, meus irmãos, que é reformada, terá que ter um culto reformado. Hoje é uma força tremenda para a gente fazer um culto para o ímpio, para o pecador, para o desigrejado. Temos que fazer um culto para o desigrejado. Não. Em lugar nenhum da Sagrada Escritura, o culto é feito para o homem. O culto é sempre para a glória de... Quem tem que gostar do culto não sou eu, é Deus. Isso não significa que o meu culto tem que ser uma coisa desagradável, antiquíssima. Não. O meu culto pode trazer e traduzir coisas contemporâneas que sejam de excelência. Agora, não confunda o culto para o desigrejado, para o ímpio, como se o culto tem que voltar para o homem. Paulo fala, quando entrar o descrente na igreja, vendo vocês adorando a Deus, eles glorificam a Deus. Você não faz o culto para ele, mas quando você prega, canta, ele fala, epa, eu sou um pecador, e se converte ao Senhor. Então, meus irmãos, esse negócio de fazer culto para o povo, me perdoe, tomara que essa entrevista seja ouvida por muita gente. Eu quero falar uma coisa aqui. Eu estive na Bahia, eu vi as pessoas se convertendo ao candomblé, e aliás até evangélicos, quer dizer, evangélicos não, entre aspas, né? Que o verdadeiro crente jamais se apartará, nunca perderá a sua salvação. Mas gente que está na igreja, mas é semente semeada no meio dos espinhos, semente que nasceu, mas o espinho sufoca. Então o que acontece? Você vai para o candomblé, você tem que aprender a palavra, por exemplo, padê. Alguém de vocês sabe o que é um padê? Ninguém sabe o que é um padê. Padê é um culto oferecido a Exu, a Oxalá. Padê é o nome do culto, é uma oferenda. Aí, você vai converter no candomblé, você tem que aprender essas palavras. Aí os evangélicos, me perdoe dizer, meio desinformado, tem que fazer um culto que fala a linguagem do povo. Não. Toda religião, o povo fala a linguagem dela. Se você vai para o Hare Krishna, o que é Hare Krishna? Quem sabe o que é Hare Krishna aqui? O que significa Hare Krishna? E eu sei? Também não sei. Mas se eu tiver que virar Hare Krishna, eu tenho que falar Hare Krishna. Por quê? É a terminologia da religião. Aí os pastores presbiterianos, desinformados, amigos do mundo, que não se postam na Escritura como palavra de Deus, fica querendo forçar nós, os pastores, a falar a linguagem do povo. Eu tenho que falar a linguagem do povo para me entender, sem dúvida. Mas eu tenho que falar uma linguagem que eleve a linguagem do povo. É o povo que tem que falar a linguagem de Deus, não é Deus que tem que falar a linguagem do povo. Então, irmãos, o culto reformado é um culto que segue os padrões da reforma. Sola gratia, sola fide, solus Christus, sola Escritura e sola glória de Deus. E só lhe deu glória. Obrigado. Pastor, eu sou metodista e meu marido é adventista. Ele diz que a metodista está errada, pois a nossa ceia não é válida, porque a verdadeira ceia tem que lavar os pés. Isso está correto? Bom, é uma questão, cada igreja às vezes, né, dentro da sua capacidade cultural, acaba abraçando certas coisas, né? Até mesmo de traduções bíblicas. Eu vou desanuviar um pouquinho, brincar um pouquinho com vocês, que um amigo meu me contou que uma irmã da igreja comprou a Bíblia revista e corrigida, e o marido dela comprou a revista atualizada. Aí lá na revista corrigida fala que a caridade, no lugar do amor, né? A caridade é isso, o amor é isso, o amor é aquilo. Na nossa versão lá, a caridade é paciente, a caridade não procura seus interesses, a caridade. E a Bíblia do marido dela era amor, o amor é paciente, o amor é assim. E ela começou a encengar, falou, não, está errado a sua Bíblia,
O certo é caridade, porque a caridade é o amor na execução, é o amor na prática. E ela começou a encher. Todo dia eu disse: meu bem, troca essa Bíblia, pega a Bíblia da caridade, porque amor está errado. Eu disse: tá bom, meu amor, então eu vou dizer para você que eu casei com você por caridade, viu? Eu me casei com você pela caridade. Quer dizer, a questão da terminologia às vezes é até engraçada, né? Quer dizer, amor e caridade, de fato a tradução de caridade não é errada, não. A caris do grego é traduzido por amor. Caris é amor, caris carismático, amoroso, charmoso. Caris é amor, né? Mas caris vem de caridade, vem de caris, enquanto que ágape é uma tradução de amor muito bem elaborada aqui na nossa língua. De sorte que cada igreja, minha irmã, meu irmão que está fazendo a pergunta, consulente, cada igreja tem a sua cultura. A gente não briga pela cultura, não deve, né? Na verdade, a gente tem que brigar mesmo é por Jesus Cristo, pelo Salvador, pelo Redentor. A igreja adventista tem uma coisa pior do que isso. Qual é? Primeiro, a doutrina da expiação. Para os adventistas, Cristo não levou nossos pecados. A doutrina adventista genuína diz que quem foi punido pelos pecados foi Satanás. Quando propõe aqueles dois bezerros, lá de, acho que número 19, se não me engano, que tem o Bezalel que é colocado no deserto, o outro é sacrificado na cidade. Um é Cristo e o outro é Satanás. Nós não cremos assim. Cristo foi oferecido fora da porta. Quem levou nossos pecados foi o Senhor Jesus e não Satanás. Fazer isso é tornar Satanás redentor. Ele levou os pecados. Não. Quem levou nossos pecados é o Filho de Deus. Deus o fez pecado por nós. Então, é uma doutrina perigosíssima. É por isso que o adventismo é uma seita. Enquanto ela não mudar essa doutrina, o negócio é grave. Nos Estados Unidos houve um rompimento, e há alguns adventistas que a gente pode considerar evangélicos, exatamente por causa disso. Mas enquanto eles não abraçarem a doutrina da justificação pela fé, ninguém é evangélico, irmãos. Nenhuma igreja evangélica, enquanto não abraçar a doutrina da justificação pela fé. Só quando abraçar podemos dizer evangélico, ou seja, Cristo morreu em meu lugar, né? E essa questão da ceia que ela falou, né? Que a diferença é o quê? O lava-pés. O lava-pés era uma cerimônia judaica, né? É um cerimonialismo judaico. E a gente não tem que seguir o cerimonialismo judaico. Se seguisse, a gente tinha que beijar os irmãos, beija os irmãos, e as irmãs beijam as irmãs, porque a saudação do judeu é beijo, né? Um beijo. Aqui no Brasil, homem não beija homem. Se beija, fica meio complicado, porque a nossa cultura é bom dia, é boa tarde. Não é nem paz do Senhor, né? Paz do Senhor é judaico. Shalom, meu irmão, shalom Adonai, paz do Senhor. Mas eu não sou um judeu, porque se fica paz do Senhor, paz do Senhor. Não, bom dia, boa tarde, bom dia. Por que bom dia e boa tarde? Ah, não, bom dia e boa tarde não é de Deus. Tudo que vocês fizerem, fazer em nome de Jesus. Se eu dou bom dia para você, eu dou em nome de quem? Meu irmão, tem algum bom dia sem Jesus? Porventura haverá algum bom dia sem Jesus? Um dia sem Jesus, o que é? Uma desgraça, um dia horrível. É um dia que você vai fazer muita coisa boa para o diabo, para você mesmo, para ser condenado, porque as boas obras do ímpio vai condenar eles mais ainda. Eles fazem coisa boa, se fizer coisa ruim está frito, se fizer coisa boa está frito também, porque as coisas boas que faz para ele, para a glória dele, e vai ser condenado do mesmo jeito. Bom dia, eu dou a você em nome de Jesus, e se eu dou um bom dia em nome de Jesus, eu dou um bom dia abençoado para você. Paz no Senhor é uma saudação judaica. Lá na Grécia é graça. Eu estive em Atenas, na rua de Atenas, saudando as pessoas. Karen, 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 Karen. Passa, Karen, Karen, caris, graça para você. Aí Paulo escreve as cartas dele, no início coloca graça e paz. Por quê? É a saudação chamada universal. Toda epístola tem saudação universal. Graça para os gentios, paz, shalom para os judeus. Porque o judeu saúda com a paz e o gentio com a graça. E graça tornou a palavra da nossa igreja. Então a gente não tem que saudar com graça e paz, nem com shalom. Eu não digo isso assim, irmãos, dogmaticamente. Se eu falo, irmãos, graça e paz para os irmãos, amém, não tem problema nenhum. Agora eu acho engraçado que às vezes a gente dá bom dia para todo mundo, chega na frente da igreja, irmãos, bom dia para vocês, bom dia, na hora do culto. Eu já dei bom dia lá na porta, né? Eu tenho que começar o culto para Deus, não ficar, né? A gente pode dar bom dia também, sem problema, escola do mercado, bom dia, sem problema. Nada, irmãos, nada, tem que ser muito dogmático, muito assim desse jeito, exceto as doutrinas com as quais não abrimos mãos, né? E nós temos uma última pergunta sobre a questão da ideologia de gênero. Como os cristãos devem se posicionar dessa ameaça
contra os nossos filhos. Como eu disse, né? Toda civilização termina como? Exatamente assim. E a nossa não vai ser diferente. Aliás, Jesus, em Lucas 17, ele fala que antes da vinda do Filho do Homem, vai ser assim, como os dias antes de Noé, os dias de Ló. Cristo falou. Não me surpreende mais ver dois bigodes agarrados ali, se entrelaçando, dá vontade de vomitar. Ver dois bigodes ali, mordendo no outro, vontade de vomitar. Ou duas mulheres, vontade de vomitar. Isso não é para nós. Aliás, uma brincadeira, lá em São Paulo teve o dia do beijo, né? O dia do beijo gay, parece, porque os soldados repreenderam um casal gay lá no shopping, aí juntaram mais não sei quantos casais lá para beijar. Aí começaram a lutar para poder liberar o beijo gay na rua, o homem beijar homem. Eu me lembro que um brasileiro cheio de palavrão esquisito lá, debatendo, pessoal, tudo bem, que o governo até libere esse beijo aí, mas também que o governo fique na responsabilidade de pôr um vomitório em cada lugar dessa praça, entende? Que possa beijar homem com homem sem problema. Agora, por favor, arranja vomitório, né? Irmãos, infelizmente, eu acabei de ler uma frasezinha, foi ontem, parece, na mídia, dizendo: não se pode nascer mais homem, não se pode nascer mais mulher, agora pode nascer gay, né? Gay pode nascer. A pessoa nasceu. Ela nasceu, ela não é homem nem mulher, mas gay ela é. É engraçado. É tão engraçado como a loucura do homem é estúpida, é estúpida. Não nasce homem não nasce mulher não. Agora gay nasce. Que engraçado. Agora a mulher está esperando neném, você não pode perguntar mais, é homem ou mulher? Não, pergunta isso mais não. Deixa para quando crescer, você é menino ou menina? Você não vai poder comprar mais roupa para menino e para menina mais não, nem fazer um quartinho para menino e para menina mais não. Por quê? Não, isso é um absurdo. Você não pode obrigar seu filho a ser homem. Aliás, tem uma louca de uma apresentadora esses dias, estava na televisão, que ela está muito chateada, porque ela está com a filhinha de 3 anos, e a filhinha pediu para comprar uma boneca. Ela está muito chateada com a filha de 3 anos, porque a filha pediu para comprar uma boneca. Gente, eu vou falar com você, só que a gente é crente, né? Que dá vontade de você pegar a goela da pessoa dessa, apertar, você, ô asno, acorda. Que coisa, gente, que coisa. Não tem, a palavra de Deus é a palavra de Deus. Alguém nasce gay? Eu comprei um livro agora, Nascido Gay, escrito por um dos maiores biólogos, trabalha com a genética, um dos maiores geneticistas, professor da Universidade de Genética de Singapura. Ele é considerado o top da genética mundial, um dos homens mais cultos na área da genética. E ele publicou um livro, foi publicado aqui no Brasil, aliás, por uma editora muito engraçada, a editora do R. Soares, muito engraçado, mas o livro é de um cientista, e eles têm, olha, se você puder, compre esse livro e dá para o seu professor de biologia, de antropologia, desses que estão defendendo isso lá. Se você puder, compre e doe, porque é um autor, é um doutor, é um cara, e sabe, irrefutável, e ele mostra geneticamente o absurdo, porque o masculino e o feminino, né, a genes, ela está não só nos homens, ela está presente nos animais e nas plantas. As plantas não tem um terceiro não, é masculino e feminino. Para reprodução, você sabe bem, para a gente ter fruto para chupar, para comer, tem que ter uma planta com os dois lados. Pode até ter uma certa planta que tem os dois, porque a bondade de Deus infinita, e no nosso caso, a queda do homem faz com que as pessoas possam produzir, né, uma condição genética. Assim, tem homens que têm uma certa sensibilidade, tem um pouco de feminismo, não é verdade? Tem mulheres que têm um pouco mais de genes masculino, entende? Isso é por causa da queda. Se não fosse a queda, a mulher era perfeitamente mulher, o homem perfeitamente homem. Mas por causa da queda aconteceu isso. Agora, o fato de uma pessoa nascer com a quantidade maior de genes
que de fato o faz um pouco mais efeminado, não significa que ele tem que fazer relação sexual com o homem. Isso não, isso é pecado. Ah, mas a criancinha já nasce, né? Ela gosta mais é homem, hominho, mas gosta mais de boneca, não sei o que e tal. O ideal, o certo é você trabalhar com essa criança que é masculina, nasceu com órgão masculino, trabalhar e desenvolver, lutar com ela para desenvolver a masculinidade. O certo é isso. E não fazer com que ela que nasceu com órgão masculino vai virar mulher no futuro, não. Entende? Agora, em relação a tudo isso, a única coisa que eu acho é o seguinte: nós temos que ter misericórdia. Lembrando que nossos pecados não são menores do que o deles, não, viu, irmãos? É por isso que nós temos que ter misericórdia e pregar o evangelho para a salvação. E Deus cura gays, sim. A cura é do Senhor. É Deus quem cura. Assim como Deus cura qualquer outra doença, Deus cura o desnível e a desnaturalidade, que isso é coisa desnatural. Não adianta falar que é natural. A natureza não cria gay, não cria homem e mulher, certo? São as, como é que eu diria? São as coisas que não são naturais, que acontecem não dentro do esquema da ordem. É uma desordem da natureza, uma desordem. É o que Paulo fala em Romanos, é uma desordem. E quando a pessoa pratica o homossexualismo, aí já passou da desordem da natureza para o pecado do homem. A pessoa que é gay, ela sabe bem, ela é prazerosa, ela está procurando a gratificação carnal. Não vem dizer que você quer homem, simplesmente porque você quer. Não, você tem prazer. Assim como você bebe, tem prazer na bebida, e a bebida te controla. Você tem prazer nisso. Pecado é ter prazer nas coisas e não em Deus. Daí, o homossexual não é menos pecador do que eu e você, minha irmã, que às vezes queremos fazer sexo com quem não é minha esposa, ou meu marido, ou às vezes quer o dinheiro que não é meu. É mesmo pecado, é o mesmo para Deus. Agora, infelizmente, quanto mais se aproxima do juízo, das hecatombes que Deus faz no mundo, mais esta prática vai ser pública, de sorte que a gente pode ter algum sucesso. Agora em Belo Horizonte, por exemplo, houve um debate na Câmara, parece, deputados lá, porque o governo mineiro queria criar a secretaria da LGBT, e parece que foi derrotado lá em Belo Horizonte, parece que derrotaram lá, não deixaram Minas Gerais ter essa secretaria lá não. Eu soube disso, não estou afirmando, tá? Se aconteceu isso, glória a Deus, tá ótimo. Mas eu falei para os irmãos, mas não cantemos com muito tempo. O nosso futuro não é tão esperançoso. O nosso futuro é que isso vai triunfar, porque há de ser assim, que Cristo falou que há de ser assim. Antes que vier o Filho do Homem, o mundo vai tornar uma Sodoma, uma Gomorra, uma Babilônia. É a triste verdade, né? Agora, que Deus ajude a criar nossos filhos na nossa casa. Graças a Deus, temos o culto doméstico, e os nossos filhos escutam mais nós, viu, gente? Pode ficar tranquilo, viu, irmão? Pode ficar tranquilo. Lá na escola eles escutam muita coisa, mas Deus criou eles para ouvir a nós. Nós somos seus primeiros mestres, e Deus vai ajudar a gente a colocar na cabecinha dos nossos filhos a palavra de Deus, e eles vão ouvir muito mais nós. Eles conhecem muito mais do que a professora dele lá, e ele vê a nossa vida, e ele vai imitar a nossa vida. Pode haver um outro desvio, mas depois volta. Ensina a criança o caminho que deve andar, e quando for velho, o quê? Não se desviará dele. Amém, né? Muito obrigado aos irmãos, eu fico feliz demais. Eu quero dizer ao pastor Ítalo que eu vou levar a cópia dessa prática para a minha igreja. Ainda não tem na minha igreja um encontro reformado, mas eu fiquei tão animado com vocês, que eu já pretendi fazer na minha igreja, mas agora eu acho que eu vou colocar em prática, porque vocês me animaram demais. Muito obrigado. Então, em nome do Conselho da Igreja, também... Posso levantando o braço?
E só para complementar, irmãos, esse é um caminho para o suicídio. Já tem comprovação científica de que o homossexual tem muito mais inclinação para suicídio do que a pessoa normal, porque é uma luta você querer ser o que você não é uma tragédia, é muito complicado, e tem muita misericórdia, muita oração e muita ajuda. E o que o irmão falou ali, é muito legal mesmo o que ele falou ali, porque eu estou com um caso na minha igreja, sui generis, não é um caso de uma senhora que inesperadamente está produzindo hormônio masculino. Os médicos estão trabalhando duramente para ajudá-la, entende? Graças a Deus, a esperança de fazer uma reversão. Mas você vê, isso doença, a gente sabe que não é o pecado dela, nem de ninguém, mas a natureza, né, contaminada pelo pecado, fez essa desordem. Então, quer dizer, é uma doença nova, quase nova, eu nunca ouvi falar nela, em que o organismo feminino começa a produzir hormônio masculino, e depois de casada manifestou isso agora. Então você vê como é que é. Então ela está agora com o médico, eu peço que vocês orem, porque é um problema que ela está enfrentando. Mas ela não vai, daqui a pouco, né, porque está produzindo hormônio masculino, ela vai virar, não, ela está trabalhando e orando ao Senhor para Deus ajudar e procurando médico para reverter essa produção de hormônio. Está entendendo? Como o irmão acabou de falar ali, muito bem a palavra dele. Há recurso? Há. E há direito? Há. Se alguém quiser deixar de ser gay, por que não vai ter esse direito? Como que vai me tirar o direito de eu querer ser o que eu quiser ser? Assim como se eu quiser ser mulher daqui a pouco, ninguém pode dizer que eu não vou ser porque eu tenho direito de ser. A mesma coisa ocorrerá se eu quiser depois voltar a ser homem. Se isso fosse o comum, nada mais legítimo e democrático. Isso é contra a democracia. Falar que não pode ter cura gay. Tem sim. E se falar que o gay não pode ser curado, é contra as evidências, porque a gente conhece lá em Coríntios, lá na época do apóstolo Paulo, já tinha gente que tinha sido gay e Deus tinha transformado a vida dele. Primeira carta, 2 de Coríntios, capítulo 6, né? Porque muitos de vós fossem ladrão, fossem prostituta, feminados, mas o sangue de Jesus lavou vocês e transformou a sua vida, e vocês são novas criaturas em Cristo Jesus. Está lá em Coríntios, graças a Deus. Muito obrigado. Então, em nome do Conselho da Igreja, também representando a Comissão Executiva do nosso presbitério, nós queremos agradecer ao Reverendo Cleómenes pela palestra, pela estadia aqui, pela companhia, que Deus continue abençoando lá em Belo Horizonte, e a nossa igreja envia um abraço à querida Igreja Metropolitana. Eu só pedi a vocês que orem por nós. Nós temos 8 anos lá plantando a Igreja Presbiteriana lá em Belo Horizonte, num bairro muito clássico, é um bairro Mangabeiras, onde mora assim, a elite mineira de deputados, de donos de grandes multinacionais. É um bairro muito selecionado. Então nós começamos o ministério ali, e essa semana que entra agora, nós precisamos de fechar um negócio da compra de um prédio lá. Deus nos deu 2 lotes na praça principal lá, mas o bairro e a prefeitura não permite a construção da igreja. No início disse que podia, depois tomou posição de não permitir a construção da igreja. Então está uma batalha, e agora surgiu uma oportunidade de ouro, de comprarmos um prédio num local magnífico, na rua principal do bairro também, onde a gente também já está, claramente, local muito lindo onde nós estamos, mas esse prédio é um prédio que vai responder à igreja plenamente. Foi uma escola, tem auditório, tem classes, tem tudo, 900 metros quadrados de construção. E a gente crê, né? Se for vontade de Deus, precisa comprar esse patrimônio. E nós precisamos levantar, com a venda dos lotes, pelo menos R$1.200.000. Eles valem 2 milhões, mas essa crise hoje não está permitindo, ninguém oferece mais que 1 milhão. Eu peço vocês que orem essa semana por nós, para que Deus ajude. Nós somos 3 mais ou menos candidatos à compra dos lotes, e a gente precisa levantar pelo menos 1.200.000 para fechar, porque a gente já conseguiu um empréstimo, o prédio é quase 2 milhões, a gente já conseguiu um empréstimo bom para fazer uma parte, e tem que vender esses lotes para poder comprar. Então peço, por favor, orem. Se essa igreja orar, eu acho que Deus vai nos abençoar também, né? Então, por favor, orem por nós, para a gente ter essa bênção, né? Quem sabe na inauguração lá, o coral daqui não vai cantar lá, o pastor vai pregar também para a gente lá, né? Obrigado. Irmãos, nós vamos encerrar então a nossa conferência com uma oração, e os irmãos que trouxeram o alimento da cesta básica poderão deixar ali no carrinho na saída da igreja. Como dá o reverendo Evaldo?
É assim, hoje plenária da UPH, lembrando os irmãos, 17h30, ensaio do El Shaddai após a conferência e tem mais 2 avisos. A caravana para os 500 anos da Reforma lá no Rio de Janeiro, no dia 28 de outubro, o valor do ônibus é R$40. Então nós sairemos daqui às 8 da manhã. Você que já deu o seu nome, procure o presbítero Laici para acertar essa quantia. E ainda existe 5 vagas. Então, se você ainda não deu o seu nome para participar do grande coral no culto comemorativo dos 500 anos, procure o presbítero Laici e dê o seu nome, porque está acabando as vagas. E cada dia é Natal, né? O último aviso. Nós precisamos encomendar 1.000 cada dia para sair aquele preço de R$1,90. Então, se você ainda não encomendou o seu cada dia Natal, são 31 mensagens sobre o Senhor Jesus, escritas pelo reverendo Hernandes, e atrás vai sair a foto da nova fachada da igreja. Então, é uma oportunidade para você já divulgar como nossa igreja ficará após a reforma. Que Deus os abençoe. Um bom domingo na presença do Senhor. Convidar o reverendo Evaldo para encerrar nossa conferência com uma oração. Querido Deus, agradecemos novamente pela oportunidade que o Senhor nos concedeu, pela noite de sono e de paz, por mais um dia de vida, que Tua graça e misericórdia se renovaram sobre nós. A oportunidade, ó Pai, de usufruirmos de mais um dia do Senhor, na Tua santa presença, e aprendermos, ó Pai, mais das doutrinas da graça. Essa graça maravilhosa, incomensurável, inefável, manifestada, provada na cruz do Calvário, Jesus Cristo morrendo pelos nossos pecados. Agradecemos pela graça que nos atraiu e nos faz filhos de Deus. Amém. Agradecemos novamente pela vida do seu servo, nosso irmão querido, reverendo Cleómenes. Agradecemos por sua estadia aqui conosco, pelas palestras, pelas palavras edificantes, Senhor Pai, que o Senhor usou o seu servo. E rogamos ao Senhor que o Senhor dê a ele uma ótima viagem, um bom retorno para os seus, que ele possa retornar para a sua igreja, que ele possa continuar sendo usado, ó Pai, como pastor, como conferencista, como professor no seminário, e que vidas sejam edificadas por meio do ministério do seu servo, ó Pai. Esteja com ele, com a sua família, suprindo todas as suas necessidades. Continue com o teu povo, continue com a tua igreja, e que o Senhor possa preparar o nosso coração, a nossa vida, para logo mais à noite, juntos, adorarmos o Senhor em espírito e em verdade. É a oração que fazemos em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo, nosso profeta, sacerdote e rei, que vive para todos sempre. Amém. O reverendo Cleómenes estará à porta cumprimentando os irmãos.